Olá, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Lembrando que os outros conteúdos estão disponíveis dentro da nossa plataforma EduqueAC e também recapitulando que a gente está vendo cada conteúdo pela sua disciplina, mas que na hora do Enem, pensando no Enem, você não vai encontrar lá no caderno de prova Biologia. Então vai estar tudo dentro da grande área de ciências da natureza, que compõe além de biologia, química e física, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trazer o tema evolução. Esse tema é muito contraditório, mas muito mais porque as pessoas estabelecem ou criam alguma resistência prévia a ele e acabam interiorizando isso. Lembrando sempre que no estudo da evolução a gente tem que desconsiderar essas questões religiosas, no sentido de que se você vai seguir uma carreira acadêmica, se você vai estudar, fazer sua graduação, uma pós-graduação, mestrado, doutorado, você vai ter que ver que existem algumas coisas que não conseguem se conectar à questão religiosa. No entanto, a gente não coloca em xeque isso. O que é? Não é para você deixar de acreditar na sua religião e nem mudar a sua opinião sobre alguns pontos, mas você tem que saber esses conteúdos evolutivos para você, principalmente quem vai trabalhar na parte de saúde, medicina, enfermagem, inclusive na própria biologia, vai ter que entender um pouco sobre isso aí e de certa forma, digamos assim, aceitar, né? Mas é lógico que a gente não está aqui para criticar os seus princípios religiosos, tudo bem? Então, pensando nisso aqui, a gente vai trabalhar os conteúdos pensando o quê? Nas concepções místicas religiosas, nas teorias científicas, nos experimentos e na vida primitiva, né? Então a evolução, ela considera que o mundo sofreu várias mutações, mudanças ao longo do seu tempo geológico, já comentei em uma aula sobre isso, e durante essa evolução, digamos assim, essas mudanças no mundo, os organismos vivos foram surgindo. Então a gente tem uma terra primitiva, bastante, vamos dizer assim, crítica para a sobrevivência, e conforme a terra foi se resfriando, foi se formando a água, a atmosfera da terra foi se alterando, a gente começa a observar as primeiras organizações dos seres vivos. É lógico que a gente sabe disso nos dias de hoje, né? Então a gente tem que ver que ao longo da humanidade várias teorias surgiram para tentar explicar isso. Então essa imagem ela mostra justamente isso, do tempo geológico, e veja que a maior parte do tempo está sem a presença de seres vivos, porque a maior parte do tempo da existência da Terra não haviam seres vivos, ok? Depois, se a gente pensar também em colocar o tempo da Terra em um relógio com 24 horas, a gente vai ver que os seres vivos aí, ó, ocupam uma parte bem próxima, né, assim, mais recente. E se a gente considerar só a existência da espécie humana, nós existimos às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos do tempo da Terra. Então a gente tem um tempo de vida na Terra como espécie muito curto, e também como ser vivo também, né, no tempo que a gente fica, a gente tem um tempo curto na Terra, certo? Então a gente tinha essa Terra primitiva, certo? Que demorou muito tempo ali para se resfriar. Então a gente tinha, além da Terra ser primitiva, o universo todo estava em expansão, então a gente tinha muita queda de meteoros, a gente tinha vários processos que deixavam a Terra sem condições ali para a existência da vida, para a formação da vida como um todo, certo? E aí a gente tem as primeiras teorias sobre como a vida surgiu. O primeiro a propor uma teoria foi Aristóteles, que ele dizia que os seres vivos brotavam da terra, da matéria bruta. Isso porque, por exemplo, eles percebiam que do nada apareciam algumas coisas, do nada, entre aspas, certo? Mas vários experimentos vieram depois, lógico, né, com a evolução da ciência, das pesquisas. Lembrando que o Aristóteles ele foi um grande pensador muito importante que falou sobre várias coisas, inclusive sobre as espécies, ok? Então a gente teve alguns experimentos que tentavam provar essa coisa de se os organismos surgiam do nada, né, dessa matéria bruta, ou de algo pré-existente. Então a gente tinha até duas teorias, chamava assim, a biogênese, a gente tem na verdade, que é a geração espontânea, então a vida a partir do nada, e a biogênese, que é a vida a partir de um outro organismo. Um experimento muito simples foi o do Redd. Ele colocou um pedaço de carne num pote aberto, e o mesmo pedaço de carne ele colocou num pote tampado com a gases.
Ele percebeu que nos dois potes a carne apodrecia, mas no pote que não tinha gás, que era aberto, além de as moscas pousarem ali, começaram a surgir larvas. Então ele viu que as larvas que surgiam na carne em putrefação, né, em decomposição, não era que vinha do nada. Na verdade, eram as larvas das moscas que pousavam ali e usavam aquele substrato para poder se desenvolver, certo? Além disso, a gente tem vários outros experimentos. Então, existe até uma teoria lá para formar, como experimento para desenvolver ratos. Aí deixava-se uma roupa molhada num quarto fechado e colocava trigo e os ratos nasciam. Mas não é isso, né? Então os ratos encontravam um ambiente propício, ali se multiplicavam e aí começavam a surgir os ratos. Então, nesse caso, a gente viu que a abiogênese cai por terra porque a vida sempre vem de algum organismo. É lógico que tem muitas coisas que são microscópicas. Então, por exemplo, por que as coisas fungam, dá fungo? Se você não vê um fungo correndo na rua, mas é porque o fungo está aqui no ar. E aí, por exemplo, quando você deixa um alimento, o pão, por exemplo, ali, esquece ele, o fungo vai ocupar aquele substrato e vai se desenvolver. Aí ele começa a ser visto. Mas não é que ele não vem do nada, ele vem de uma célula pré-existente. Ok? Essas são as primeiras teorias. Aí depois a gente tem as teorias para se formar, para se entender como surgiram as primeiras células vivas, né? Então, como foram os primeiros organismos, certo? Outra coisa também era a questão da sopa elementar. Então, assim, o que precisava, quais são os elementos que eram necessários para ter vida. Isso é curioso porque até criou métodos. Então, por exemplo, a pasteurização do leite, que é você ferver e resfriar ele para aumentar a durabilidade dele, surgiu, na verdade, numa técnica onde Louis Pasteur queria saber qual era o suco elementar da vida, ou seja, qual era o princípio básico nutritivo para que a vida surgisse, certo? Então ele já criou um método. Tudo isso aí vem à luz da ciência. Lembrando que a gente ainda vai ter, comentando, né, abordando sobre a evolução, as teorias criacionistas, certo? O que é uma teoria criacionista? Então, o cristianismo, a gente acredita, então, que Deus criou a vida na Terra, né? Então, em 7 dias, criou a Terra, tudo que nela há. Existem outras religiões que também tem cada sua religião uma teoria criacionista, ou seja, de como a Terra surgiu. Então, o homem sempre teve muita curiosidade de entender como é que surgiu a vida, como é que surgiu a Terra, como é que tem essa diversidade de espécies. Então, essa é uma curiosidade inerente à raça humana há muitos e muitos anos, ok? Uma das teorias também falam da panspermia. Fala que os primeiros organismos vivos ou estruturas que ajudaram a desenvolver os primeiros organismos vivos foram estruturas que vieram nos meteoros que caíam na Terra primitiva, certo? E aí esses elementos formavam um caldo, né? Formavam um ambiente favorecido de moléculas para a existência dos primeiros organismos, ok? A gente já comentou sobre o criacionismo. Nesse caso, né, o criacionismo que tem lá na Bíblia é que Deus criou a Terra em 6 dias, no 7º dia descansou. E também, dentro do criacionismo, a gente tem uma teoria chamada fixismo, ou seja, se Deus criou tudo que existia na Terra naquela época, no momento da criação, então tudo aquilo existe tal qual foi criado até os dias de hoje. Então, não houve evolução, ou seja, as espécies não se adaptaram, não buscaram, enfim, não foram selecionadas naturalmente. Então, o fixismo é isso, é que tudo aquilo que foi criado naquele momento da criação divina se mantém intacto até os dias de hoje, ok? Então, a gente tem até a pintura de Michelangelo aí, que simboliza o livre-arbítrio, né? Uma pintura muito grande, muito bonita. Depois, avançando aí, a gente tem os experimentos de Oparin e Radame, onde eles proporam esse caldo nutritivo primordial, ou seja, eram moléculas orgânicas que se juntavam, né, começaram a se agrupar e formaram os coacervados. Então, as primeiras estruturas vivas, né, digamos assim, a existência da vida era em forma desses coacervados, que eram, então, moléculas, né, principalmente de proteínas, que agrupavam-se e desenvolviam alguma coisa em comum ali. E por milhares de anos, isso foi o que era o nosso princípio da vida.
até o surgimento dos primeiros organismos celulares procarióticos, né, com material genético. Então a gente tem uma janela de tempo aí entre os coacervados e os primeiros organismos procarióticos lá, as bactérias primitivas, na questão da evolução. Lembrando sempre, gente, que a ciência estuda a evolução com base em alguns resquícios dos processos evolutivos. Então o homem vai propondo ideias e vai tentando provar aquilo, e vai tentando achar indícios, fatos que corroborem, ou seja, que validem essas teorias, tá? É sempre assim, por isso que elas estão sempre mudando, mas ultimamente a gente tem teorias bastante formadas, certo? Avançando aqui, trago aqui mais uma vez, a gente já viu então que a biogênese, que é a teoria da criação espontânea, da vida espontânea, já se caiu por terra, porque a gente precisa de um organismo primeiro, né, para poder formar um outro. Então, é aquela velha brincadeira, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Não se sabe, mas o que se sabe é que eu preciso do ovo e preciso da galinha. Então, não tem como não vir do nada, de alguma coisa eles vieram, tudo bem? E aí, a partir então que a gente consolidou que a vida é biogênese, ou seja, um organismo só vem a partir de outro, a gente tem duas hipóteses para o início da vida também, que são os primeiros seres heterotróficos, ou seja, que esses primeiros organismos eles não tinham a capacidade de produzir o seu próprio alimento, então eles consumiam moléculas que estavam disponíveis, certo? E a gente tem também a teoria autotrófica, que esses primeiros organismos primitivos, eles tinham a capacidade de produzir o seu próprio alimento a partir daquilo que estava disponível no ambiente, certo? Então nós temos também o destaque para essas duas teorias. Avançando, né, dando um salto, a gente tem as nossas primeiras células eucarióticas. Lembrando que a célula eucariótica é aquela que vai ter um núcleo organizado. Além disso, células eucarióticas têm muita presença de organelas citoplasmáticas, vamos lembrar de citologia. Isso permite que ela tenha várias funções, cada organela vai desempenhar uma função. Então, o surgimento das células eucarióticas é um passo evolutivo muito importante, porque permitiu que esses organismos, ainda unicelulares ou até pluricelulares mais primitivos, conseguissem desempenhar várias funções e usar de diferentes formas o ambiente. Aí você já tem um salto evolutivo muito grande. Lembrando que a maioria dos organismos vivos, eles vão estar dentro dos organismos eucarióticos, com núcleo organizado, isso porque vão ter um material genético também mais sólido, isso também é um passo evolutivo significativo, pensando principalmente na hereditariedade. O que é isso, professor? O primeiro termo técnico aqui na evolução é a capacidade do organismo passar suas características para os seus próximos descendentes, ok? Avançando no nosso conteúdo, a gente tem as evidências da endossimbiose, ou seja, como é que esses organismos eucarióticos começaram a apresentar organelas com diferentes funções. Ele foi absorvendo outros organismos procarióticos e colocando para dentro, compondo a sua estrutura celular. Ok? Então ele foi usando habilidades que já estavam disponíveis em outros organismos, absorvendo-os e colocando eles dentro da sua célula, e aí isso começou a ser passado às próximas gerações. Isso é um passo evolutivo, é uma teoria muito importante, porque se for considerar só o organismo promovendo isso, talvez não seja possível, né? Então, essa parte da endossimbiose, durante o processo evolutivo, muito interessante para você estudar. E aí a gente tem Lamarck e Darwin. Então a gente dá um salto aí de muitos anos no estudo e a gente tem as duas primeiras teorias evolucionistas clássicas que a gente estuda. Lamarck, anterior a Darwin, e Darwin, mais moderno. Lamarck, ele foi um observador e o que ele observou, em termos da evolução, até fazia sentido para a época. Então, o que Lamarck propôs? Ele propôs duas teorias. Uma teoria chamada lei de uso e desuso e outra lei chamada de caracteres adquiridos. O que era isso? Ele, observando os organismos vivos, ele pensou o seguinte: ora, se um organismo precisa usar um lado, ou seja, um membro dele mais do que em relação ao outro, esse membro que ele usa menos vai atrofiar
e o que ele usa mais vai se desenvolver para aquela habilidade surgir. Então essa é a lei do uso e desuso, que de certa forma faz até sentido, certo? Naquele momento. E depois ele dizia o seguinte, depois que esse organismo começa a desenvolver um membro em relação ao outro, essa característica mais desenvolvida já vai nascer nos seus filhos, entendeu? Já vai nascer nos seus descendentes, que é a lei das características adquiridas. Então o organismo adquiriu uma característica nele e essa característica ele passou para a sua próxima geração. No exemplo das girafas, que é clássico, então de acordo com Lamarck é o seguinte, as girafas tinham o pescoço pequeno e conforme elas foram forçando o pescoço delas para pegar os brotinhos mais altos das árvores, essa característica foi alongando, né, esse hábito foi alongando o pescoço, e aí também as próximas gerações das girafas nasceram já com os pescoços alongados, ok? Então, de acordo com Lamarck, a gente tem isso aí. Isso durou muito tempo, até chegar Darwin e propor a seleção natural. Então, quando Darwin vem e propôs a seleção natural, ele disse o seguinte, ora, girafas primitivas, ou seja, as girafas mais antigamente, todas tinham variações de pescoço, umas menores, outras maiores. E aí o ambiente selecionou aquelas que tinham os pescoços maiores, porque elas conseguiam sobreviver mais em relação a dos pescoços menores. E a característica ter pescoço alongado se perpetuou por várias gerações até se aprimorar. Entenderam a diferença? Lamarck diz o seguinte, que o organismo ele força a adaptação dele. E Darwin diz o seguinte, ora, o ambiente escolhe o organismo mais apto, que nem sempre é o mais forte, é aquele que consegue se adaptar melhor às características ambientais, e essa seleção, que é natural, ou seja, que um ambiente natural coloca, vai escolhendo esses organismos. E conforme esses organismos selecionados pelo ambiente vão sobrevivendo, essa característica que ele apresenta diferenciada vai se perpetuando dentro da espécie. Então é diferente. Então, nesse caso, eu não vou adquirir uma característica. Essa característica vai vir, vai potencializar minha sobrevivência e aí eu vou conseguir me manter sobrevivendo e as minhas gerações vão vir nesse sentido aí, tudo bem? Então essa é a diferença entre Lamarck e Darwin e o que é seleção natural. Vamos trazer mais um exemplo aqui na tela? Então eu trago aqui, ó. Nesse caso a gente tem aqui, ó, coelhinhos e a águia. Então veja bem, a gente está vendo coelhinhos de diversas cores aí, o branquinho, o marronzinho claro e o marronzinho escuro. Tá vendo que a águia tem preferência pelos branquinhos? Ou seja, os coelhinhos marronzinhos conseguem ficar mais camuflados e vão sobrevivendo. Então, logo, a característica da pelugem mais escura vai se perpetuar naquela espécie. Então, tá vendo que são as interações ambientais selecionando características mais adaptadas. E olha só que curioso. Pode ser também que depois de um tempo, quando a pelugem branca se extinguir dentre os coelhos, eu vou ter que forçar o meu gavião, a águia aí, a ter uma nova habilidade, ou seja, a habilidade de também identificar os coelhinhos de coloração amarronzada. Porque se ela não desenvolver essa habilidade, ela não vai conseguir caçar, concorda comigo? Então é o ambiente escolhendo as melhores adaptações e os organismos se adaptando também a isso. Se adaptando o seguinte, lembrando que essa adaptação ela vai surgir a partir de uma mutação. Então, por exemplo, de repente uma mutação benéfica surgiu dentro daquela população, que é o conjunto de organismos da mesma espécie, e essa população vai perpetuar essa característica, se ela for benéfica. E se a mutação for maléfica, esses organismos vão se extinguir. Ou seja, ela não vai ser uma adaptação, ela vai trazer, então, perdas para dentro da população. Ok? Vamos avançar aqui. Nós temos, basicamente, partindo do princípio da seleção natural de Darwin, três tipos de seleção que o ambiente, né, pode colocar sobre os organismos. Então, uma chama-se disruptiva, ela é a mais comum. Você está vendo que o gráfico original que está em vermelho, ele vai depois se separar em dois picos. O que é isso, professor? Então, eu tenho a minha população com uma característica comum e eu vou ter algo favorecendo os extremos.
isso pode ser um processo geográfico, isso pode ser um tipo de predador, isso pode ser uma mudança climática, isso pode ser uma doença, um vírus, ou qualquer outra coisa dentro dessa minha população que vai favorecer dois extremos. Então eu tenho disruptiva. Essa tipo de seleção natural ela é a mais comum e ela é a que mais forma também novas espécies, porque esses dois grupos vão ficar tão diferentes que eles vão sofrer especiação e aí vão dar origem a duas novas espécies que não vão compartilhar de características, ok? Quando eu tenho uma seleção estabilizadora, você está vendo aí, eu tenho o gráfico em vermelho original, favorecendo então a minha média, ou seja, o meu centro. Então, na estabilizadora, eu vou aumentar a minha característica para a média da população. Eu vou concentrar naquela característica média. E eu vou ter a direcional. Olha só, o gráfico antigo e o depois. Aí, um antigo em vermelho e o depois em azul. Então, eu vou deslocar a minha característica a favor de... Eu vou deslocar os indivíduos da minha população a favor de uma característica. Então, se a gente fosse colocar naquele exemplo dos coelhinhos, eu ia favorecer os coelhinhos marronzinhos, ou eu ia favorecer os coelhos branquinhos, entendeu? Então, a disruptiva eu quebro a minha população em duas partes, separando os extremos. A estabilizadora eu favoreço a minha média, e a direcional eu vou impulsionar a direção de uma característica dentro da população, uma característica mais extrema ou outra característica mais branda. Vai depender daquilo que está impulsionando os processos de seleção natural. Eu vou ter também duas formas das espécies surgirem. A partir de características consideradas gradualismo, ou seja, com o passar do tempo a gente vai ter mudanças graduais dentro das espécies, ou eu vou ter o equilíbrio pontuado, ou seja, eu vou ter momentos onde as espécies vão sofrer uma situação onde elas vão se diferenciar naquele momento. Além disso, eu posso ter tipos de especiação caracterizado de acordo com a minha seleção natural. O que é isso, professor? A especiação, como eu já comentei, é o processo de formação de uma nova espécie. E aí eu posso ter do tipo alopátrica, que é quando eu separo os dois grupos. Como é que eu vou ter uma especiação alopátrica? Na seleção disruptiva, onde eu vou favorecer dois extremos e aí eu vou ter uma quebra, né, na média da minha população. Isso pode ser, por exemplo, causada pela uma diferença entre o isolamento, né, de dois grupos. Então, por exemplo, um terremoto ou então um rio surgiu no meio da mata e separou dois grupos de macaquinhos. Então, ali eu vou ter um tipo de especiação alopátrica. Eu vou ter parapátrica, é quando um grupo dessa minha população ele vai ocupar um novo habitat, não por força ambiental, mas por própria migração, e ele se adapta tanto a esse novo hábitat que ele se especia, ou seja, ele forma uma nova espécie. Eu vou ter a parapátrica, que é quando algo acontece dentro da minha população, que eu começo a apresentar variações, principalmente considerando ocupação de um novo espaço. E a simpátrica é quando eu tenho uma mutação dentro do mesmo grupo, né? Então o grupo está fechado, mas alguns organismos daquela população começaram a apresentar algumas mutações e se especiaram, ou seja, formaram novas espécies, sem ter um deslocamento extremo, sem ter uma grande separação entre os dois, ok? Então lembra só, eu tenho os tipos de seleção natural e eu tenho os tipos de formação de espécies. Esses dois conjuntos estão dentro e influenciados pelo processo de seleção natural, beleza? Para avançar aqui, eu trazer um próximo slide para vocês, eu tenho a questão da variação, hereditariedade, da reprodução e do fluxo gênico. O que é isso, professor? É o seguinte, para que aconteça evolução, eu preciso desses princípios. Então, o princípio da primeira propriedade é a minha propriedade de hereditariedade. Eu consegui passar as minhas características para as próximas gerações. E essas características têm que ser benéficas, né? Então tem que ser mutações, adaptações que favoreçam a minha sobrevivência. Mas toda vez que você passa essas características, se você tem o cruzamento, reprodução sexuada, ou seja, cruzamento de gametas, você vai ter uma variabilidade.
Ou seja, mesmo você mantendo as características da espécie, você tem um leque de variações que você pode apresentar. Vou dar um exemplo na sua casa. Então, digamos que você olhe para o seu papai, para a sua mamãe e para os seus irmãos e você vai identificar o seguinte: você parece um pouco com seu pai, você parece um pouco com a sua mãe ou com seus avós, com seus tios e com seus irmãos. Mas você é diferente, a não ser que você for gêmeo, né, gêmeo idêntico. Mas mesmo assim, tu vai ter uma diferença de personalidade. Então, essa variabilidade, ela é muito importante. Ela é o quanto um organismo, mesmo mantendo a sua mesma espécie, ele pode ter variações. Porque isso permite que o organismo explore suas habilidades, igual a gente. Vai ter gente que vai correr melhor, vai ter gente que vai ser melhor nos estudos, vai ter gente que tem mais habilidade em tocar um instrumento, vai ter mais gente que vai ter habilidade na escrita ou numa atividade braçal, enfim. Cada um vai ter uma habilidade diferente e ele pode explorar isso. Então, isso é a variabilidade. Mas todos nós vamos continuar sendo seres humanos, né? No caso, avaliando dentro da nossa população dos seres humanos. Ou seja, a gente mantém a hereditariedade. Além disso, a gente tem as questões reprodutivas, né? Que existe uma tendência da gente até se atrair pelo aquilo que é diferente. Por quê? Porque isso aumenta a minha variabilidade. E eu tenho um outro processo muito importante que vai influenciar também na evolução, que é o fluxo gênico. O que é isso, professor? É o quanto uma característica vai estar variando dentro das populações. Lembrando que populações são um grupo de organismos da mesma espécie. Então, vamos dizer assim, ó, se eu tenho dois grupos de macaquinhos separados por uma distância muito grande, mas eu consigo, de vez em quando, que um desses macaquinhos, alguns indivíduos desses grupos, eles ainda vão para um lado e para outro. Eu tenho uma locomoção ali, eu tenho um processo de migração e emigração. Então, nesse caso, eu garanto o meu fluxo gênico, concorda? Eu garanto que organismos daqui vão para cá e vice-versa e trocam informações genéticas, se reproduzem, ok? Quando eu isolo o meu fluxo gênico, ou seja, quando para de haver trocas gênicas, ou seja, reprodução entre dois grupos que estão separados por uma distância geográfica, por exemplo, ao passar dos anos, de milhares de anos, a gente tem uma especiação, porque esses grupos vão ficar tão isolados que eles vão só começar a compartilhar características entre eles e eles não vão se reproduzir mais. Lembrando que a principal característica do processo de formação de novas espécies é você não conseguir mais que esses organismos se reproduzam. Tudo bem? Então, o fluxo gênico ele é muito importante. Quanto mais fluxo gênico eu tenho, mais poder de variação e hereditariedade eu vou ter, porque eu vou ter novas características genéticas sendo inseridas dentro daquele grupo. Quando eu perco isso, eu aumento as chances daquele grupo se estabilizar. Pode até acontecer problemas relacionados a esse grupo se relacionar tanto, se cruzar tanto e ter tanto parentesco que começar a apresentar doenças, por exemplo. Isso pode ser um problema. Ou eu posso ter o processo de especiação, né? Então, quando essa separação se perpetua por muito tempo e esses organismos, mesmo assim, conseguem sobreviver, beleza? Para finalizar a aula de hoje, vou deixar aqui uma questãozinha para vocês do Enem do ano passado, que falava o seguinte: o povo mimético, que é mimético, professor? Que consegue imitar várias coisas, né? Apresenta padrões cromáticos, ou seja, de luz e comportamento muito curioso. Frequentemente muda de orientação dos seus tentáculos, assemelhando-se a animais. Aí ele tem as imagens, não sei se você consegue ver, ele consegue imitar o peixe-linguado, o peixe-leão e a serpente-maria, mesmo sendo o mesmo povo. Então, na imagem, a gente tem aí os organismos e as adaptações que o povo apresenta. Então, ele pergunta aí, do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos se originam do mesmo ancestral? Não. Então, polvo é molúsculo, peixe é uma coisa, serpente marinha é outra, enfim, tem variações aí. Passaram por mutações similares? Pode até ser, mas a gente tem tempos, né, evolutivos diferentes. Observaram esses animais em seu nicho ecológico, ou seja, o povo ficou analisando esses organismos aí, imitando eles. Talvez essa habilidade cognitiva não tanto, né? Então,
isso a gente pode observar mais nos seres mais evoluídos, por exemplo, na gente. Resultado da convergência adaptativa, pode ser, né, uma dúvida aí, ou eles sobreviveram a pressões seletivas com esse comportamento. Então, a alternativa correta, letra E, entendeu? Então, as pressões que ele sofreu do ambiente forçaram ele a imitar alguns organismos. Então, ele não observou, foi o acaso, né? Então, nessa questão aí, a gente tem a letra E, do Enem no ano passado, bastante recente, muito relacionada à evolução e que pode dar algumas dúvidas aí. A gente tem outros exemplos de evolução convergente, deixo a dica para você estudar aí também, mas nesse caso a gente tem sim a seleção natural forçando a essas novas adaptações surgirem dentro do povo, imitando os outros organismos, ok? Gente, para mais informações, acesse a nossa plataforma, foquem nos estudos, na sua reta final, a gente tem certeza que vai dar tudo certo. Até a próxima aula e fique bem.